Tá gravando. Bom, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou a Gabi Picolari, estou aqui para mais uma live de lançamento do mini manual de Auto Amor e Cuidado, Seu Amor a Si. E seguindo nessa onda de convidados especiais, amigos queridos, amigas queridas, eu trouxe aqui hoje a Karina Lima, que me faz ter dor de barriga de dar tanta risada quando eu encontro com ela. Ela é assim, a multifacetagem em pessoa, Eu nunca vi uma pessoa assim com tantas habilidades ao mesmo tempo. Eu só não vi ela andar de monociclo ainda, mas deve estar trabalhando, né? Deve estar Espera trabalhando. acabar esse isolamento para você ver o Cirque du Soleil que pode acontecer. E uma das coisas que eu mais admiro na Karina é que, além de ela ser extremamente humilde, ela tem um poder de influência e mobilização que eu conheço pouquíssimas pessoas que têm. Então, ela é daquelas amigas que vêm fazendo vaquinha e campanhas para mobilização humanitária. Então, um, uma campanha que ela fez, assim, que teve bastante destaque foi na época de Brumadinho, né? E ela conseguiu levantar vários recursos e levar muito afeto para aquela cidade. E foi muito lindo o movimento dela e a fé que ela tem na vida, a fé que ela tem nas pessoas, o quanto que ela realmente consegue despertar o melhor nos outros e ser extremamente generosa. Então, assim, é uma honra para mim. Eu sempre digo que eu quero ser ela quando eu crescer. Que ela... E, gente? Então, muito obrigada por estar aqui. E, Ká, queria que você contasse um pouco de você, da onde que surgiu esse impulso interno de fazer mobilizações voluntárias por aí e de não parar, né? De estar sempre se metendo em todas as coisas complicadas que estão acontecendo, inclusive na pandemia, aquele período que estava todo mundo se situando assim, quem sou eu, que planeta é esse? A Karina já estava lá, sabe? Guiando aí, liderando novas formas de trabalhar, novas formas de viver, se reposicionou super rápido. Então, assim, é uma capacidade de adaptatividade muito grande, assim, né? Me conta um pouco de você, conta das suas raízes, que eu acho que o seu passado humorístico tem uma certa influência nisso tudo, né? A gente tem que convir. Ai, mulher, olha, a gente fica até com o coração constrangido quando a gente recebe um release chique desse, né? Falando coisas bonitas a nosso respeito. Mas eu acho que, basicamente, a visão generosa que você e que pessoas que me conhecem têm a meu respeito, ela se deve a algo que não tem exatamente a ver comigo, não. Eu brinco que eu trabalho assim como trabalhava o Liminha do Gugu Liberato, que Deus o tenha, né? Fazendo o trabalho de animar a torcida, fazendo o trabalho de seta, criando pontes. Mas eu acho que algumas pessoas precisam assumir essa posição e esse papel. Quando me perguntam de onde isso surgiu, eu acho que falar para onde a gente vai é importante, mas falar de onde a gente veio é essencial. E eu sou uma pessoa que honra muito a minha origem. Eu sou filha de nordestinos, de cearenses, daí talvez essa veia cômica tenha surgido nas cadeias, nos genes. A gente nunca teve muito dinheiro, mas a gente sempre teve bases muito sólidas e uma convivência muito amorosa no âmbito familiar. Meus pais sempre fizeram das tripas coração para que a gente tivesse uma boa vida, para que a gente entendesse valores reais e para que a gente lutasse por justiça, né? Enxergasse a justiça como uma expressão que tinha que ser da sociedade todinha, e a começar pelo nosso lar. E eu acho que eu aprendi muito a respeito disso, sobre partilha, sobre dividir absolutamente tudo que eu conseguia, primeiro no seio familiar e depois com os parentes todos. Eu sempre fui inquieta, eu sou a filha mais velha, eu tenho um irmão mais novo que eu. Na minha família, dos dois lados, eu fui a primeira neta do meu avô que voou de avião, que fez faculdade, que estudou um idioma e tudo mais. E eu sempre tive muito apoio da minha família para isso.
E eu acho que em meio a essas andanças, pelo fato de ter essas origens lá no cangaço, né, naquele lugar que tem a alegria mais exprimida, eu convivi com muita gente que tinha muito pouco. E eu convivi com muitas narrativas sobre escassez, fome e tudo mais, inclusive por parte dos meus pais em alguns momentos da vida. Então, essa foi uma questão que sempre me tocou, olhar para isso e pensar no solucionamento. E faz mais ou menos uns 10 anos que no mesmo ano virei todas as mesas possíveis, né? Terminei um namoro, né? Desejei que o moço queimasse no quinto dos infernos naquele ano. Comecei a empreender, comecei a fazer trabalho voluntário, tudo um ano só. E o trabalho voluntário aconteceu porque eu já buscava uma causa para chamar de minha, mas eu acho que a primeira lição importante com relação a isso é você tem que descobrir uma chama voluntária e é algo sério. Porque se você não escolher algo que de fato te tire o sono e te inquiete, o tempo e a paisagem vão mexer com essa motivação. E você vai empilhar outras coisas. E aí eu descobri naquela época que uma amiga tinha recentemente se envolvido com voluntariado hospitalar, contando história para criança, e eu sempre fui muito inventiva, né? Eu era criança que fazia todos os trabalhos de arte possíveis desde que comecei na carreira escolar. Eu sempre fui muito inclinada à leitura, à arte, essas coisas todas. Então eu falei, gente, é para mim isso, né? Contar história em hospital. Botava o avental de médico com bolsão colorido e ia lá interagir com as crianças de várias maneiras, inclusive contra o estabelecido, né? Porque eu fazia isso na ACD, que é um hospital de reabilitação. Então muitas vezes a criança tinha várias questões de mobilidade, isso me abriu muito o olhar empaticamente. E eu acho que quando olhava para essas questões todas, primeiro eu tinha uma busca interna, né? Que era saber se felicidade do meu jeito de ver era realmente felicidade para outras pessoas. E aí, enxergando tantas circunstâncias diferentes das minhas, né? Famílias que tinham às vezes duas crianças cadeirantes e tudo mais, eu descobri no voluntariado uma maneira de enxergar a minha vida com uma lente melhor, com um filtro melhor, com um filtro do Instagram, né? Com mais cor, com mais acho que com mais gratidão também durante o percurso. Xinguei menos pessoas nas 23 de maio, reclamei menos da minha vida, e eu acho que isso veio numa crescente. Tem um despertar aí de pensar o quanto eu tenho que botar as minhas dores no bolso. A Priscila! O quanto eu tenho que botar as minhas dores no bolso, e principalmente o que é que dá para fazer agora numa distância pequena. E de 10 anos para cá, essa tem sido a minha filosofia. Voluntariado é um esquema nessa distância aqui. É até onde vai um braço. E a partir disso, aí eu preciso de outras pessoas, né? Tudo aquilo de bonito que você vê tem a ver com outros braços que se colocam a serviço. Respondi tudo, professora. Eram várias perguntas concatenadas. Eu adoro concatenar perguntas. Gente, porque é um Enem, né? Você fala, gente, eu respondi 3.4. Muito legal isso. E há quanto tempo, então, você começou o voluntariado? Quando que foi esse ano da reviravolta? Na realidade, há 10 anos eu comecei com voluntariado hospitalar e eu passei talvez uns 3 anos exclusivamente fazendo isso, mas por N questões, a ACD, que era o meu hospital do coração, lá fiz vários amigos, fazia eventos, eu fazia contação de história na aula pública, me vestia de Branca de Neve nos eventos de lá, montava espaço de contação de história nos eventos sociais também, mas a ACD começou a ter bem menos trânsito de pessoas e eu queria fazer. Então, muitas vezes eu ia lá, eu fazia voluntariado aos sábados. A voluntária guerreira é quem sou. E aí não tinha criança para atender. E no primeiro instante, o que eu pensava? Eu falei, gente, graças a Deus, né? Não tem criança para atender, senão acho que não tem criança se operando, não tem criança internada. Mas a gente descobriu que não, que na verdade o fluxo era impedido por N razões, envolvidas com o governo federal, com os números para o SUS, a ACD é uma instituição mista. E aí eu vi que o meu tempo não era bem aproveitado ali. E depois de uns 3 anos e meio, mais ou menos, atuando exclusivamente com voluntariado em ambiente hospitalar, em mais de um hospital até, eu comecei a empreender voluntariamente. Então, eu ia a instituições, entendia qual era a natureza delas, entendia quais eram as necessidades e passei a fazer vaquinhas individualmente. Então, eu fazia isso em abrigos infantis, passei a fazer isso com população de rua, com asilos, com várias causas e às vezes com histórias individuais. Depois da ACD, eu passei a fazer só causas assim, que não tinha uma ONG por trás da iniciativa e do movimento, mas que às vezes apoiavam ONGs e movimentos sociais. Em Brumadinho, a gente se conectou com instituições. A gente faz a ação, faz a captação, presta contas para isso,
Mas a gente às vezes beneficia uma instituição porque não me interessa abrir um CNPJ para virar um movimento social. Não nesse momento, né? Não sei do futuro, mas nunca foi o meu objetivo. E a partir daí a gente faz isso com pequenas histórias. Então já aconteceu da gente financiar o sorriso de uma mulher que não tinha dentição, da gente financiar uma plataforma elevatória para um menino que tinha uma doença degenerativa e que o pai carregava ele no muque, no colo, 5 lances de escada para subir e descer todos os dias, porque o menino trabalhava ainda numa empresa grande e precisava fazer essa logística acontecer. A gente fez o casamento de 2 idosos, né, esse ano, um pouquinho antes da pandemia, e a gente organizou a festa toda e o recurso é captação. A gente faz, às vezes, ações muito pequenininhas, a gente ajuda instituições de maneira continuada, então alguns asilos e abrigos infantis em regiões diferentes de São Paulo eu já tenho no radar, então dependendo das demandas que chegam, a gente começa a fazer a distribuição de acordo com o recurso que é necessário. Que também tem uma logística aí de recurso, né? Não dá para doar o que você quiser, no momento que você quiser, tem 1000 histórias ao redor disso para fazer esse trabalho de doação funcionar. A gente vive no Brasil um problema sério de que o brasileiro não tem cultura de doação, e ele também acha que muitas vezes doação se confunde com descarte. Então nem sempre é tão bonito e tão poético. Tem algumas complicações aí e um processo grande de aprendizado para mim, inclusive. Aí hoje eu sou multimarcas, né? Apareceu a causa, eu vou de gandula e a gente vai atrás, descobre a procedência, descobre exatamente o que é necessário, tira a noção, tira pé de quantidades para tornar essa mensagem tangível para as pessoas. E aí eu trabalho nessa captação de necessidade e na comunicação, na interface com os voluntários. A gente faz a logística acontecer e volta para prestar contas. Enquanto a gente trabalha, lava a louça, faz toda a programação padrão de uma pandemia. É isso aí. Então, Ká, muito inspirador sempre, mas eu queria saber um pouco dessa parte desafiadora, assim, que você lida. Bom, primeiro, essa cultura de doação realmente é bem mais consolidada fora do Brasil, né? Existe o Dia Internacional de Doar, que aqui no Brasil ainda não pegou, né? E eu queria saber primeiro, por que você acha que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura? Quais são os obstáculos? Vários. A gente tem 2 frentes de obstáculos à sua escolha. A primeira delas tem a ver com o recurso material efetivamente. Muitas vezes aqui, talvez pelo viés de escassez do país, por a gente observar a pobreza de uma maneira tão espontânea e normalizada para muitos olhares, as pessoas acham que uma TV de tubo sem o botão e sem o controle remoto pode ser uma boa doação. E aí, no começo de tudo, já que autocuidado é o nosso fio condutor, me faltava muito esse autocuidado, porque o meu desejo de mudar o mundo na distância do meu braço me fazia pensar na retenção do voluntário. E aí eu me esforçava para caber num buraco que não era adequado quando a pessoa tinha um descarte qualquer. Então eu já busquei doações com coisas que não tinham condição nenhuma de uso, doação que tinha lixo no meio, doação que tinha lingerie em péssimo estado, doação de coisas elétricas e eletrônicas que não estavam funcionando. E no começo de tudo eu fazia menos o trabalho de triagem. Então tinha dias em que eu passava inteiro rodando por essa cidade, mapeando onde fazer retirada de coisas. Meu carro, gente, nunca dei carona desde que eu virei voluntária. Meu carro está sempre lotado, abarrotado de coisa. Mas com o tempo eu comecei a pensar que a gente tinha que ser solidário, mas que a gente tinha que ser solidário e inteligente. Então eu passei a exercitar aquela coisa horrível, que é dizer não para certas coisas que não agregam no processo generoso de ajudar as pessoas. E também passei a pedir que uma energia, né, que uma força motriz diferente da minha também fizesse parte desse processo. Então às vezes eu aconselhava, olha, a gente dá um jeito de chegar na metade do caminho para que você me entregue as suas doações? Ou você pode postar a sua doação, entregar com o portador aqui na portaria do meu prédio, que é 24 horas, e eu levo até o lugar em que ela vai ser aproveitada e tudo mais. E muitas vezes a pessoa diz, não, você tem que buscar aqui na porta da minha casa. Isso não se chama voluntário, isso se chama RAP. Então, eu passei a trazer regras mais claras com relação a esse manejo. A gente passou a criar pontos de coleta e eu dizia, meu amor, se você quer se livrar do fogo do inferno fazendo bem, você tem que fazer alguma parte, né? Então, não é só separar
o item, mas é também se movimentar com relação a isso e ajudar na logística para que chegue em boas mãos e tudo mais. A gente já faz todo o trabalho de queimar a pestana, de descobrir qual é a instituição adequada, de descobrir quem é que precisa disso. E, gente, a gente faz isso com berço, cama casal, fogão, com tudo que você imaginar. A gente contrata com doação, carreto para buscar coisas em 10, 12 endereços num dia. Só que eu tenho que ter certeza absoluta dessa valia da doação. Por quê? A gente está botando dinheiro de outras pessoas para fazer isso acontecer. E nada exige mais responsabilidade do que o dinheiro dos outros para fazer qualquer coisa. Então, quando eu proponho uma causa, eu faço todas as perguntas possíveis, eu monto material nas redes sociais, eu penso de maneira não marqueteira, né, mas com esse viés de fazer a mensagem chegar, em trazer um recado essencial, com 3 a 5 itens, trazer detalhes sobre para onde essa coisa vai, qual é o consumo mensal desse item que eu estou pedindo na instituição, porque às vezes você doa R$ 20, mas você vai descobrir que uma doação de R$ 3.500 comprou X vezes aquilo que você compraria com seus 20. E aí a gente consegue ter uma percepção de muito mais poder e de muito mais potência, né? Porque o crime é organizado, o bem ainda não é. A gente está num processo aqui de mapear a sequência de passos que todo mundo precisa dar. Então, com itens, a gente muitas vezes confunde com frete, a gente muitas vezes enxerga uma conveniência injusta, porque, né, voluntário não é otário, né? A gente muitas vezes tem gente dando ordem, né? Olha, eu quero que você retire isso amanhã. E aí, depois de muitas roubadas, porque tem um momento em que você vai lá, precisa passar por isso, né? Vou lá, quebra a minha cara e descubro, ó, eu preciso fazer mais pergunta. Eu preciso pedir foto desse imóvel para ver o estado dele. Eu preciso colocar ordem nisso processualmente. A gente precisa criar uma inteligência de triagem. Não dá para fazer tudo só com a boa vontade. As coisas começam a se encaixar. E com grana, a gente também tem um problema grande, um viés no Brasil, a gente acha que o dinheiro para o outro comer hoje é o equivalente a R$ 2, como se fosse uma moeda padrão que compra qualquer coisa no mundo. Só que quando a gente pensa no voluntariado, se tem uma lição que eu tento ensinar a exaustão para as pessoas pergunte de maneira humilde o que essa pessoa mais precisa agora. Você não vai chutar a fralda P para um abrigo infantil. Um abrigo é um lugar que oferece um rito de passagem. Não sei quando tem bebê que usa fralda P lá. Eu tenho sim que perguntar quem é que está lá. E muitas vezes, ao perguntar, sem nenhum pré-julgamento, eu vou descobrir que vale mais a pena comprar absorvente para adolescentes, que não são adotadas e que lá ficam até a maioridade, do que comprar fralda, que é o mais óbvio, que é aquilo que eu quero comprar sem nenhum esforço. E com esse lance de grana, eu ensino para as pessoas o seguinte: o julgamento de doar ou não, ele é seu. Mas eu acho que a gente tem que usar um pouquinho do nosso sexto sentido, né, e da mágica que todo mundo tem nos seus compartimentos internos, para perguntar o que é necessário. E se você sentir verdade ali no pedido de 10, 12, R$ 14 para comprar uma marmita, um marmitex na padaria, se você puder somar o dinheiro de uma coca gelada, se você puder tratar essa pessoa da maneira cálida e humana como você trata seus clientes, as pessoas que te dão dinheiro, as pessoas que te importam, eu acho que a gente tem um jogo aí que começa. E tem muita gente que me fala, não, Karina, você é inocente, você usa óculos da Hello Kitty, você é poliana. Mas, cara, se eu não vou resolver o problema de alguém, eu não acho que eu estou no direito de julgar. Então, quando o coração me diz que é para ser, eu entrego o recurso. Porque eu também paro para pensar, a gente tem um problema sério também aqui no Brasil, que vocês sabem que causa voluntária de desgraça vende muito mais. Né? Quando a gente foi casar os velhinhos, eu tive muita dificuldade na captação. Porque ninguém dá dinheiro para alguém ser feliz aos 71 anos, quando essa pessoa quer se casar. Então tem uma arrebentação aí. O quanto a gente olha de maneira torta e enviesada para as causas que estão aí disponíveis para a gente ajudar. Mas, all in all, eu acho o seguinte, eu também não posso julgar o julgador. Né? Então, a origem da palavra voluntário, do latim, é volunta, que é vontade. Todas as vezes em que eu enxergo um comportamento que me é estranho, que é estranho para minha percepção, eu digo, deixa estar. A vontade não é grande o suficiente. Cada um tem a sua hora, desses quase 8 bilhões de pessoas nessa terra, cada pessoa está numa passada, num pace diferente de desenvolvimento. Não sou eu que vou aferir o selo, né, de bondade ou de maldade incrustada na pessoa por conta de uma interação ruim comigo. Quem está a fim de vir, mas tem dificuldade com o caminho, com o como, eu super me ofereço para ajudar, e sempre que a gente tem causas, eu tento comunicar o máximo número de pessoas. Para quem não for a hora, tá em paz, tá tudo bem.
Então, eu já tive entreveros, né, problemas sérios. Então, quando a gente foi para Brumadinho, eu tive uma pessoa que queria cantar no jantar que a gente fez para as famílias que estavam enlutadas, queria lá abraçar as pessoas, queria fazer bingos de produtos da Natura e da Avon. E aí, quando você fala não, tem gente que vira para você e diz assim: você não quer me levar porque só você quer aparecer aqui. Eu falei, olha, isso que você está dizendo carrega muita coisa, né? E você olha esse absurdo, aí você sorri aqui, ó, pinguim de Madagascar, né? Sorri, acena e fala, tá tudo certo. Realmente, sou eu só que quero aparecer. Desejo sorte, sucesso, desapareça da minha frente, pelo amor de Deus. Então, não é tão lindo sempre. Você vai lidar com emoções ruins, inclusive com o assistido, com o voluntário, quando você está lá voluntariando, né? Com pessoas que são revoltadas porque você tem mil privilégios, porque você tem grana, porque você tem fome, pode comprar um pão de queijo, pode tirar dinheiro da carteira. Então, eu acho que é mais que nunca um exercício que coloca a gente no lugar, que cria centramento. Porque pela primeira vez em muitos momentos, em muitos recortes da vida, a sua perspectiva não é a sua. É empatia na brabeza, no choque. É a perspectiva do outro que importa. Não é você, não é o seu ego, não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você acha ideal. É aquilo que é possível para agora, na medida do hoje, na medida da interação atual. Eu acho que ensina a viver. Talvez por isso que você me acha feliz e irritante, assim, porque, né, quando você vê esse batidão todo da vida, você fala, rapaz, os meus BOs não são nada diante daquilo que a gente enxerga por aí. Tá todo mundo achando fantástico o seu relato aqui no chat. Acho que você gosta de programa de TV. O que aconteceu com os internautas? Conta aí. Ó, a Kátia escreveu: certa vez vi uma vaquinha de um rapaz tentando juntar dinheiro para poder fazer mestrado nos Estados Unidos, que ele havia conseguido bolsa de estudo, mas ele não tinha dinheiro para viagem e para se manter. Ele não conseguia juntar esse dinheiro porque as pessoas julgavam, no sentido de que ele não precisava, que quem almeja um mestrado é quem tem dinheiro e condição social e financeira para isso. Realmente. Eu tô lembrando de muitas coisas aqui para falar, mas eu vou tentar puxar um gancho para aprofundar nessa história de Brumadinho e dessa parte de inteligência emocional que também escreveram aqui no chat. Então, eu já te contei, né, Karina, muitas vezes que na saúde integrativa o cuidado tem 3 vertentes, né, que é cuidar, cuidar-se e ser cuidada. Né, que tão importante quanto exercer o voluntariado, o ato de vontade de ajudar, é também você entender os seus limites, se nutrir para poder transbordar o seu melhor para os outros e receber ajuda. Então, eu acho que no próprio ato de voluntariado, você perceber que você não é capaz de fazer as coisas sozinha, já cria um vínculo ali, né, de conexão com as pessoas com quem você trabalha. É muito bonito, né, se juntar por uma causa em comum que vem de um lugar de altruísmo, né? Que vem de um lugar de não esperar nada em troca num mundo onde tudo tem uma moeda de troca, basicamente, né? E então sai um pouco da lógica tradicional, né? Ajuda a ampliar olhares e tudo mais. Mas algumas coisas que eu pensei a respeito disso enquanto você foi falando foi que isso que ela falou agora do mestrado fora. Assim, eu já vi muitos movimentos como o Oasis, né, que é um movimento de engajamento de pessoas de um bairro para consertar uma praça no bairro, para restaurar uma escola. E aí é tudo uma grande brincadeira, então é uma gincana. Você tem metade de um dia para arrecadar o máximo de dinheiro que você conseguir, para comprar X recursos, para fazer o que for possível com o dinheiro que você tiver. E aí, muitas vezes, a gente vê que em bairros nobres existem praças completamente devastadas, sendo que nesses bairros existem condições financeiras para que exista uma manutenção, né? E eu já passei por muitas reuniões de bairro, porque, enfim, eu participava de movimentos como esses,
em que as pessoas ficavam nesse esquema do julgamento falando, para que a gente precisa melhorar a praça se aqui todo mundo tem dinheiro e ninguém está cuidando? Então, esses entraves, né, essa relação com o dinheiro, a relação da escassez, da abundância e do respeito ao ser humano, aos seres vivos e aos espaços, está muito interconectada, né? Então, eu tive a oportunidade de morar na Austrália, e lá na Austrália é muito comum mesmo mobiliar a sua casa só com móveis de caçamba, né? Porque as coisas são descartadas em perfeito estado. As pessoas não esperam as coisas estarem caindo aos pedaços para descartar, porque elas pensam no que vai acontecer com aquilo depois. E eu fico me perguntando, né? Por que será que aqui no Brasil a gente ainda convive com esse lugar interno, né? Essa atitude, essa mesquinhez tão grande, né? De querer dar para o outro só aquilo que é podre, aquilo que é um lixo, né? Então, o que isso quer dizer sobre nós mesmos, né? Então, indo para um papo mais filosófico, mas que tem tudo a ver com autocuidado e diálogos internos, eu percebo que nós brasileiros, né, como sociedade, ainda temos um nível de autoestima muito baixo, que a gente não se sente merecedor de coisas boas e, portanto, a gente não tem que dar coisas boas para os outros, né? Porque a gente só é capaz de dar aquilo que a gente tem para nós mesmos. Então, como que a gente vai doar coisas boas para os outros, desejar coisas boas para os outros, querer que uma pessoa cresça na vida, faça mestrado, se a gente não se sente merecedor de conseguir aquilo, se a gente fica num lugar interno de inveja, né? De, por que aquela pessoa vai conseguir se eu não conseguir, né? Então, assim, é um obstáculo interno muito grande de muitas não permissões internas que nós, como sociedade, não nos damos por medo, né? E fui aqui longe, né? Mas eu tô fazendo um gancho filosófico, porque o primeiro capítulo do livro eu falei justamente sobre esse diálogo interno da não permissão, né? Então eu conto a história de um livro que chama A Carícia Essencial, que é de um psiquiatra bem famoso que chama Roberto Chiniachiki, que ele conta assim: na infância a gente vai absorver os estímulos que vão fazer com que os nossos neurônios se movam, né? Então, a gente pode receber estímulos positivos ou negativos. Se uma criança, para tudo que ela vai fazer, ela recebe não, é aquela coisa, né, no curso do Murilo Gun de reaprendizagem criativa. Sempre tenha medo, nunca vá para fora da caverna, não explore novos espaços, né? Fique onde é seguro. A gente vai criando uma percepção de confinamento, de que a gente não é livre e, portanto, as pessoas que estão se libertando e querendo se desafiar a crescer estão sendo ousadas demais. As pessoas estão sendo ousadas demais. Quem essas pessoas pensam que são? Querendo melhorar na vida, casar aos 71 anos? Que loucura! Que perda de tempo, gente. Vamos, né? Vai pensar em alguma coisa mais importante para fazer. É basicamente isso que rola, né? E aí, esse diálogo interno é tão cristalizado, esse não começa a ser tão endossado pela sociedade que a gente vive, porque é uma questão bem sistêmica mesmo, varia muito de sociedade para sociedade. E aqui no Brasil, a gente tem uma sociedade muito reprimida, com muitos nãos, né? A gente veio de um processo de escravidão, uma cultura de exploração, né? Tem todo um histórico que condiz com não permissões. E aí, o que acontece? Esse psiquiatra, ele fala muito que para a gente conseguir ampliar esse nosso espaço existencial,
é quase impossível fazer isso sem ter condições de ambiente favoráveis. Porque as verdadeiras transformações, a gente só aprende pelo exemplo. A gente não aprende porque a gente leu no livro que é legal voluntariar, que é legal crescer. Não, a gente aprende quando uma pessoa do nosso lado consegue transmitir o quanto que é legal crescer, o quanto que ela se empenhou para crescer. E aí aquilo vai inspirando as transformações. Ou quando aquela pessoa ouve, tipo, você também pode crescer, você consegue, né? Palavras tão simples, às vezes podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, que vai influenciar outras 1000 pessoas, porque tem estudos que mostram que qualquer ser humano adulto normal tem influência em pelo menos 1000 pessoas ao redor, o que é uma grande corrente, né? Se for pensar ao longo da vida. A gente tem o poder de, com as nossas palavras e as nossas ações, ampliar o espaço existencial de outros seres humanos. E é por isso que eu tenho tanta admiração por você. Eu tenho, assim, eu sou chata, gente, eu repito isso diariamente. Acho que não tem um dia que eu não falo pra Karina o quanto que eu admiro ela, porque realmente, assim, eu acho ela um grande exemplo, né? Ainda vindo do Nordeste, de uma família do Ceará, né? Assim, tinha muito um cenário, né, em que ela poderia não estar se preocupando com outras pessoas. Afinal, se eu conseguir vencer na vida, por que eu tenho que ajudar os outros, não é mesmo? Não é um pouco isso que a galera pensa, né? E aí, estendendo, indo além, depois que a gente entendeu esse cenário, essas questões internas que estagnam o desenvolvimento da nossa sociedade, da cultura de doação, eu percebo que as ideias só têm força quando a gente encontra o nosso grupo, a nossa tribo, que vai apoiar e te ajudar a crescer, né? Então, como que foi para você o processo de encontrar outras pessoas a fim de te apoiarem no voluntariado? Pensa numa causa maior que você apoiou. Eu acredito que Brumadinho tenha sido a maior repercussão, né? Conta pra gente um pouco como que foi esse processo de gerir tudo isso que aconteceu e como que era esse processo de encontrar pessoas interessadas e entender também quando as pessoas realmente estavam interessadas em ajudar ou era para aparecer, né? Porque isso existe e é real, né? Existe. Tem um balaio complexo aí, Gabi. Eu acho que tem muitas coisas que dá para pontuar e eu acho que todo o meu exercício na jornada voluntária, ele é bem mais intuitivo, muito mais da experimentação do que do conhecimento de fato. Eu acho que eu comecei a consumir autoconhecimento bem depois que eu já tinha metido as caras e começado a atuar com causas sociais. Então, algumas coisas a gente aprende nesse percurso para falar sobre formar a tribo. Uma delas hoje eu trabalho com educação corporativa, uma das coisas que eu mais amo fazer no corporativo, quando não tem pandemia, é fazer team building com causa social. Ou seja, a gente tira as pessoas do ar-condicionado nas empresas e as coloca para atuar em entidades, em organizações. Tá? Deu uma travada para vocês, gente? Deu? Parece que ela caiu, porque não aparece nem o vídeo dela. Né? Ixi, caiu mesmo. Vou dar uma pausa aqui. Voluntariado são coisas mais esporádicas, pontuais. Sim. E na verdade eu trago para o corporativo vivências voluntárias, para dizer que as pessoas têm que sair às vezes do conforto e do ar-condicionado para ver a vida real como ela é. Tendo contato com a vida real, minha gente, a gente aprende algumas coisas. Uma delas é a moeda de troca. Quando a Gabi começou a falar, né, que a gente tem um olhar de que a felicidade não pode morar no outro se ela não morar aqui comigo, né? Que se alguém quiser fazer um mestrado na gringa, ele está sendo um aproveitador.
a gente tem um desvio padrão muito grande, né? Porque o que você quer? Você quer que todo mundo viva e seja feliz, né? Você quer que todo mundo se dê bem nas suas batalhas. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo lá fora. Mas eu tenho casos desses em que você constata, mas sem julgar, né? A gente tem um abrigo de crianças que foi fundado por um padre norte-americano, o Padre João, maravilhoso, de quem eu sou fã. E recentemente um projeto social de arquitetos reformou todas as casas. E as casas parecem Casa Cláudia, assim, conceito. Eu tenho muitos voluntários infinitamente incomodados, porque eles falam assim, não é possível, a criança mora numa casa melhor que a sua. E aí eu olho, sorrio e falo, mas veja você tem uma família, né? A gente também descobre que trabalho voluntário sofre com um problema da nossa sociedade, da sociedade do biscroque, do dinheiro, da moeda de troca. Então, eu me comprometo com 25 voluntários para uma ação e meia hora antes do horário combinado, tem gente que me liga e fala, veja bem, minha cunhada acaba de chegar aqui, Karina. Se fosse para um trabalho onde você ganhasse uma diária, talvez sua resposta não fosse essa. Eu também tenho pessoas que quando doam pensando, eu sou tipo o Tony Stark, né, dos Vingadores, filantropa, superior e tal. Então, se eu doar, tem que ser para minha roupa ser usada por alguém. Se eu disser que aquela roupa pode ser vendida num bazar, meu Deus, Karina, trambiqueira social. E aí eu falo para as pessoas, meu amor, se essa energia e se essa peça não serve mais para você, você precisa meter bedelho no que a gente vai fazer? A gente é sério no que a gente faz. Então, como é que a gente forma uma tribo, Gabi? Primeiro, a gente se ancora num porquê de fazer isso. Eu sei que não dá para resolver os problemas do mundo inteiro, mas eu sei o seguinte, que vocês ao meu redor, na distância de um braço, metaforicamente, vocês influenciam muito mais a minha vida do que fazem a família do presidente da República ou as pessoas lá no Congresso. Então, é aqui perto que essa contribuição está. É aqui que eu faço micropolítica. E aí, o que eu penso? A partir do momento em que eu conheci qual que é a razão de fazer essas coisas, que é gerar um respiro mais leve para pelo menos uma pessoa. Por quê? Porque cada pessoa é um mundo, a menor minoria é o indivíduo, certo? E a partir do momento em que eu vejo pessoas cujo pensamento colam com esse, dizendo, olha, a gente é um pequeno bando, a gente vai resolver um incêndio numa comunidade, a gente vai resolver o Natal de um grupo de crianças que ama panetone e chocotone e não tem isso. A gente vai se juntar para comprar material escolar, a gente vai comprar pipoca e material para o lanchinho da tarde para uma instituição, porque de férias as crianças se matam, né? Todas elas no mesmo ambiente, com uma cuidadora ou duas. Quando eu entendo que há essa ressonância, é quando a gente naturalmente se organiza e encontra o bando. Eu uso as redes sociais para encontrar essas pessoas, eu uso o meu networking natural, então muitos clientes fazem essas ações, fazem natais com as famílias dos colaboradores e as crianças dos abrigos. A gente dá orientação de como lidar com isso, com as carências, para você guardar o seu telefone, para você não usar a sua blusa que tem a marca aqui ostentada no peitoral, para que você não fale de referência sobre a sua família com alguém que não tem família. E quando a gente encontra gente que dá atenção para essa sutileza e que se emociona com um fato, como é que eu encontro gente? Eu não foco a minha mensagem na culpa. Culpa não vende, culpa não comove. Então, quando você fala ajuda, porque senão você vai para os quintos dos infernos, porque você tem tudo, você tem uma reação. Agora, quando você diz, não é bom a beça quando a gente compra aquelas mantinhas na Zelo, na M. Martin, e a gente não passa frio num dia em que está 12 graus? Então, a gente quer promover algo parecido com alguém que pega mais friagem do que a gente. Não é bom tomar chá quando o dia está mais frio? Não é bom poder tirar dinheiro do bolso para comprar certas coisas? Então, a gente quer dar um dia um respirinho para alguém. E dessa maneira a gente faz das pequenas às grandes causas. Para vocês terem ideia, a gente antes de Brumadinho fez uma ação em Mariana. A gente arrecadou 8 toneladas de alimentos. Eu conheço as pessoas? Não. É o efeito exponencial das redes sociais. Com Brumadinho, a gente fez 2 noites de jantar, aí a gente impactou diretamente 120 famílias, porque 1% da população morreu, então a cidade inteira estava de luto. A gente construiu 2 salas de aula, a gente fez várias doações de recursos quando o negócio estava bem apertado. E eu não acho que eu categorizo em tamanho do impacto, porque a gente faz ações de 4, 5, 8, 10 toneladas de doação. Mas, cara, a ação voluntária que mais me pega a vida inteira, e eu sei que todas elas têm o seu valor, todas elas têm um propósito muito claro, e todas elas geraram felicidade, foi a do Sorriso da Maria. Porque essa mulher eu conheci
indo um dia à casa dos meus pais, ela trabalhou lá pontualmente, e eu nunca me esqueço da história. A minha mãe fez um bolo de abacaxi, daqueles que quem tem a minha idade ou quase conhece, que tem abacaxi por cima e que as mães às vezes colocam umas ameixas no meio para decorar. Então, e aí Maria estava lá prestando serviços na casa dos meus pais, e a minha mãe ofereceu o bolo para todo mundo que lá estava, e eu estava lá passeando, né, papagaiando, conversando, e eu percebi que a Maria não comeu. E embalou o bolo num alumínio. E aí, quando ela saiu, eu falei: o que aconteceu, mãe? Ela falou: não, é que ela não tem quase nada da dentição. Os dentes que ela tem são podres. E aí, nessa hora, você percebe que o chamado vem. Eu falei: a gente podia trabalhar nisso, né? E quando eu falo para as pessoas que fácil não é, né? Você passa vários perrengues sociais, mas no dia seguinte, eu tenho um amigo muito querido que eu conheci no voluntariado da ACD, que hoje trabalha no TEDx São Paulo. Ele me mandou mensagem e falou: Karina, eu preciso de você. Eu falei: o quê? Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, ela é super religiosa e tal, e estava chegando o Natal. Ela falou que queria ajudar alguém no Brasil que precisasse de um apoio. Eu falei: eu já tenho a pessoa. Tobo, pelo amor de Deus, cadê o contato dessa mulher? E aí eu peguei o contato dela e expliquei a situação. Falei: veja bem, eu recebi um chamado ontem para um tratamento dentário. Eu estou tomando as medidas para cotar o quanto isso custa. É uma mulher que não sorri, que leva a mão à boca o tempo inteiro, que deve se sentir muito mal, porque, gente, eu que sou lobby lady, recepcionista de prédio, dou risada até com as paredes. Eu fico imaginando como é que seria uma vida de alguém como eu, se eu não pudesse sorrir. E aí eu falei: eu vou conseguir a cotação, daqui a alguns dias eu vou falar com você, quanto você quer doar? Aí pra vocês terem um fast forward, o tratamento dentário da Maria custou em primeira instância R$6.000. A moça na Alemanha queria doar R$2.500. Eu falei: eu sei que você não confia em mim, porque você nunca me viu na vida, eu também não confiarei em mim estando no seu lugar. Mas se você fizer o custeio deste valor para o tratamento dentário, eu vou me comprometer a conseguir o resto. Eu fui lá no Canva, fiz uma arte bonita dizendo: você nunca teve antes uma oportunidade para financiar um sorriso. E aí as pessoas vinham perguntar a respeito. Em uma semana eu levantei o resto do dinheiro. E eu me lembro que eu postei a vaquinha, eu monto a vaquinha lá no site, monto algumas artes, tem uma lista de distribuição que as pessoas falam: você não quer saber como eu estou, só quer pedir dinheiro. Eu falei: é isso aí, vou levar você para o céu no julgamento final. E em uma semana eu viajei nessa semana para Milagres. Quando eu olhei a vaquinha de novo, ela estava quase pelas tabelas, batendo a meta. A gente pagou o tratamento. E aí tem uma parte bonita nessa história toda, que é a moça lá da Alemanha, que eu nunca tinha visto na vida, mandou uma carta digitalizada para Maria, que eu imprimi e que eu tratei de entregar. E a carta falava um negócio que eu vou tentar falar sem me emocionar, porque eu nunca consigo. Dizia assim, que era quase Natal e que essa moça queria que a Maria acreditasse, enxergasse que Deus sempre olha pela gente, por mais que a gente se sinta amparado em algum recorte da nossa vida, e que Ele encontra o jeito de fazer com que o amor dele chegue a outros limites. A Maria levou a carta para a igreja que ela frequenta, porque ela acreditava que ela estava diante de um milagre de Natal, aqueles que a gente vê nos filmes e na TV. A Maria recuperou a dentição. A primeira foto que eu fiz da Maria sorridente era um negócio bonito de ver mesmo. A Maria mudou de vida, fala, sorri, interage muito mais. A gente, nessa ocasião, teve tanta gente que se afeiçoou pela história da Maria, que a gente conseguiu ajudar a Maria com o mobiliário, a gente conseguiu ajudar a filhinha pequena da Maria, o filho maior que era adolescente, deu um computador para que eles pudessem ter um em casa e tudo mais. Enfim, a vida da Maria nunca mais foi a mesma. E sabe o que é o bom? Quando você pergunta como é que a gente acha a tribo, depois que a Maria passou a ter um sorriso de novo, ela passou a fazer trabalho voluntário na igreja dela, afinal de contas, uma vez alvo de um milagre, ela tinha que professar a fé e fazer esse movimento andar mais adiante. E quando a dona Antônia e o seu Paulino casaram esse ano, uma das nossas garçonetes mais dedicadas era a Maria. Então, o que faz com que a gente une o bando é isso. Para mim, o mal, ele não tem forma. O bem tem. Então, a gente tem que preencher o vazio. Chega da resposta, senão eu vou perder o controle. Muito lindo, Ká, muito lindo. Eu acho que o voluntariado, ele alcança o que você pode. E o que você pode, tá tudo bem. O ano passado, eu tenho 48 anos, a minha filha tem 24,
E durante 40 e tantos anos, o Natal foi o quê? Aquela mesa cheia de comida que você vai comer 2 meses e tudo mais, e eu não via mais sentido naquilo. E aí eu falei, Dri, eu queria distribuir marmita na rua. E a gente não teve nem o insight de comprar marmita, né? Porque a gente não é cozinheiro. Mas a gente passou a noite de Natal cozinhando e distribuindo. A gente descobriu a questão do timing, descobriu que muitas pessoas fazem isso aqui em Campinas. E a gente não teve vontade de contar para ninguém, de postar nada. A gente só quis fazer, porque a gente anda pela cidade, vê muita gente na rua e dá uma dor no coração que você fala, caramba, ali tem uma mesa tão farta, e por que que isso não pode ser para todo mundo? E eu acho que a questão mais importante no voluntariado, eu já fui voluntária do Boldrini, que é o Hospital de Câncer Infantil aqui em Campinas, trabalho junto com o Rosa e Amor, que é de câncer para mulheres. Eu penso o seguinte, a gente tem que se despedir de qualquer julgamento e fazer o possível para melhorar a vida daquele outro ser que às vezes vê em você uma luz para sair desse momento tão difícil que ele está. Então, eu não fico pensando no que eu estou vestindo, eu pego uma roupa, visto e saio, porque se eu começar a entrar nesse debate de julgamento, se eu estou usando marca, se eu estou muito maquiada, se eu estou escovada e eu vou numa pessoa que está descabelada, você perde o sentido da coisa, porque eu acho que a doação é o fazer. Não tem um modelo, não tem uma forma. Eu acho que você fazer de coração e com carinho, a mensagem chega. Chega se você tiver de chinelo, se você tiver de Louboutin, chega se você tiver de Louis Vuitton. Ela chega e ela chega onde tem que chegar. Isso que a Ká falou, né? De você encontrar a sua tribo, você começa a se conectar com outras pessoas que têm essa mesma energia, que pensam um pouquinho parecido, aí você se engaja em outros projetos, aí você vê, bom, eu tenho essa disponibilidade, não tenho? Todo voluntariado que eu participei era muito responsável, e eles falavam, quando você se comprometer com uma criança, com um idoso, se comprometa. A sua cunhada, ela pode esperar. A sua mãe, o seu pai, seu filho, às vezes ele está lá todo dia para você, mas às vezes naquele dia da semana, aquele idoso ficou esperando você ir lá levar um batonzinho para ela, né, se divertir de uma forma diferente. A minha irmã era voluntária do Lar dos Velhinhos aqui em Campinas, então assim, a minha mãe tem isso enraizado, né, de ajudar, de todo mundo que passa pedindo comida. Então não tem muito uma forma. A gente vê muita gente que usa o voluntariado como bandeira para se promover, para ganhar likes. Gente, esse mundo ficou para trás. Ele vai desaparecer? Não, não vai, porque a consciência ela não brota em quem não tem ela da noite para o dia, é uma construção. Mas eu acredito que muito disso vai mudar, porque eu estou assistindo o YouPix Summit essa semana, que é um evento de influencers, né? E eles estão mostrando que esse influenciador digital babaca, o seguidor dele tá meio perdido, porque eu vou consumir isso aí, tem certeza que eu vou consumir isso aí? Sei lá, eu vou fazer um trabalho voluntário que, né, eu vou me sentir melhor, porque eu acho que muita gente entra no voluntariado para aparecer ou tal, mas quando ele entende que ele ganha muito mais do que ele doa, aí ele vira a chavinha. E eu percebo que quando eu tô mal e consigo sair da minha dor e ajudar o outro, seja minha vizinha, seja minha filha, seja um desconhecido na rua, aqui é muito comum quando a gente pede comida de aplicativo, fazer um lanche para o motoca, porque toda vez que eu pergunto, você já jantou? Você almoçou hoje? Tipo, 7 da noite. Não, hoje eu só tomei café. Puta, cara, o cara entrega lanche o dia inteiro e as empresas não dão lanche para ele. Então, sempre a gente desce uma bolacha, alguma coisinha. Então, a gente tem que entender que o voluntariado não é você ir lá, ter uma carteirinha, 4 horas por semana e tal. É tudo que você doa do seu tempo, que você para de olhar para a sua vidinha, seja ela como for, e olha para o outro sem julgamento, e dá sem julgamento, que é isso que a Ká falou também, né? Tem gente que dá, mas espera aí, eu quero saber o que você vai fazer com aquilo que eu tô te dando. Então não dê. Não dê, porque não vai rolar, né? É isso. E tem uma lição valiosa aqui, meninas, é o seguinte, com algum tempo, eu conheço muita gente de voluntariado que se revolta, né, com os comportamentos humanos. E é natural, né? Nós somos humanos antes de qualquer coisa. A gente se alterar é parte da história.
Mas eu acho que com o tempo a gente aprende algumas coisas. E uma delas tem gente que fala, Karina, que coisa absurda. A pessoa quer fazer voluntariado para se mostrar. Gente, é ela com ela. Para mim, todo dinheiro é verde. Você vai me dar dinheiro para comprar papinha de neném? Tamara. Você vai me dar dinheiro para comprar arroz, feijão, carne moída? Tamara. Todo dinheiro é verde, como dizem os gringos. Então, eu não entro nesse viés. Ah, a pessoa é extremamente carente, ela quer se mostrar. O que a gente sabe é minha obrigação, quando a gente faz ações de campo, de contato, educar as pessoas para que ela não tire selfie com a criança que está num processo judicial e com o juiz definindo com quem que ela fica, com seu núcleo familiar ou com outra pessoa. Mas de resto, se a pessoa diz, atenção mundo, eu vou para o céu, Tamara, faz sua parte. Com o resto eu não me importo, não. Eu tenho um senso muito prático com relação a isso. E eu acho que, assim, até para fechar a ideia que a gente trouxe aqui, Gabi, a gente não tem uma lista de preceitos para o voluntário, mas o que eu sei é a gente tem um gap grande. A gente tem pouca gente que faz a minha descrição de cargo, que é justamente amarrar o balaio, que é justamente juntar pessoas que têm boa intenção, mas que não têm essa ideia do caminho para percorrer. Juntar pessoas que estejam dispostas a ouvir como vocês estão aqui, para que vocês saibam que o mundo tem problemas com os quais a gente não tem contato. Ou juntarem histórias, porque na verdade o que eu faço hoje é me tornar um hub. As histórias chegam, eu não procuro mais por elas, né? Recentemente a gente estava fazendo uma ação para entregar tablet no hospital público. Aí quando a gente lançou a campanha, eu sempre tenho gente que colabora, eu perturbo a vida das pessoas alguns dias até conseguir o objetivo da vaquinha, e eu tenho 1000 questionamentos. Karina, mas é um hospital público? Que coisa horrorosa, né, gente? Porque quem devia fazer isso? O prefeito, o governador? Quem você acha que devia? A gente acha que a gente devia. Mas se você achar que tá com o político, tá tudo certo. Amém. Né? Eu acho que a gente parte para um campo mais prático. O que eu preciso? De gente que confie na minha interlocução, eu preciso de gente que se comprometa a fazer as coisas acontecerem, e eu preciso de gente que acredite que a felicidade tem que morar não só nos nossos lares e nos nossos corações, mas em outros lugares. Se a gente acreditar nessa condição viajante da felicidade, a gente vira voluntário com facilidade. Porque é justamente o oposto disso que faz com que a gente pense, não é justo, não é moral, talvez a pessoa engane. Tem desonestidade aí? Tem. Eu tô aqui para fazer o filtro por conta disso. Eu faço 3 cotações quando a gente faz qualquer ação, a gente busca o menor preço nas coisas, a gente tenta ser assertivo com relação às quantidades e a gente comunica exatamente o que a gente faz, para que as pessoas tenham a tranquilidade de pensar que os R$ 25 dela na campanha dos tablets viraram 4 tablets, que podem ser usados aí no giro, com asepsia e com processo, por várias famílias que estão incomunicáveis com um diagnóstico como o do Covid-19. Quando a gente traz essa realidade, as pessoas param para pensar. E eu prefiro acreditar nesse lado claro, de que tem muita gente boa, com pouco recurso e com pouco convite para fazer essas coisas. Quando a gente traz o convite, a colaboração vem. No começo da pandemia, a gente teve um problema de um incêndio numa comunidade. É só você parar para pensar, se você tiver um coração, que acordar com a tua casa pegando fogo e sair dela sem nada nas mãos é um desespero grande. Então, isso gera comoção imediata. E agora, com boas causas, né? Quando a causa é feliz, a gente tenta também trazer sempre uma mensagem positiva. Nunca é pela culpa. O exercício inicial é de mostrar o quanto a gente é suficiente, o quanto a gente já tem e o quanto dá para fazer. Só de pouquinho. E a partir disso, a mágica começa a acontecer. Eu me surpreendo positivamente com as coisas que vêm. Até hoje, as instituições que a gente ajuda, às vezes me ligam e mandam mensagem dizendo: fulano de tal veio aqui. Eu falo: quem é essa pessoa? Ela vem em seu nome. Eu falei: nunca vi. Mas amém, falou meu nome, Tamara. O que a pessoa trouxe? Quero saber, né? Eu também tenho um olhar de não centralizar as coisas. Então, eu ensino o caminho e muitas vezes eu vou com os voluntários pela primeira vez e depois eu digo, como disse na Bíblia, levanta e anda. Agora você já sabe com quem falar. Eu facilito os contatos, a gente ensina a fazer ações, a gente facilita as ações mais complexas, mas eu acho que depois desses primeiros passos, muita gente anda sozinha. As minhas amigas todas fazem festa solidária para os seus filhos, então pedem ingredientes para fazer festas em outros abrigos. Os amigos fazem ações nas suas datas especiais, cada um escolhe uma causa, eu dou sugestão de onde as pessoas podem começar voluntariado e sem muito romantismo, né? Tem muito trabalho, é necessário ter seriedade, porque a gente está lidando com a confiança de outras pessoas, mas eu boto fé que a gente tem um impacto, pequeno do jeito que for, mas ainda um impacto, e que a gente está preenchendo o vazio. Todo dia um pouquinho, né? Com uma vida inteira lidando assim, quando eu tiver veinha, a gente já tem um bom estoque, né? De ações e de movimentos de preenchimento. Essa é a crença. Com certeza.
Eu vou puxar um último tema, né, antes da gente terminar, que eu acho bem importante para amarrar tudo isso. Eu quis trazer esse balanço entre autocuidado, né, então a bondade em direção a você mesma e a bondade em relação a outros seres, porque muitas vezes, né, é muito possível que a gente se perca na quantidade de coisas necessárias a serem feitas no mundo, né? Então, existem milhares de causas, assim, eu moro num bairro nobre de São Paulo, agora com o Covid, a quantidade de mendigos na minha rua, não sei de onde está vindo tanto mendigo, então é aquela coisa, né? Você sai para almoçar, você é abordada por muitas pessoas, o coração dói. Eu moro perto do hospital, eu vejo muita pobreza, é difícil, né? Então a gente tem que realmente praticar muita meditação e autocompaixão para ter esse combustível interno de não cair, né? Com a tristeza, né? De se solidarizar constantemente. Então eu imagino que você precise ter um trabalho emocional forte nas suas ações para conseguir dar conta. E que também é muito necessário você saber até onde você pode ir e até onde você não pode. Eu quero que você fale sobre isso, mas eu vou contar uma experiência pessoal. Eu nasci numa família de educadores e médicos, né? E meu irmão mais velho foi um dos fundadores do Projeto Tamar, então todo mundo sempre foi muito envolvido com causas sociais, e eu também, né? Já fiz muito trabalho voluntário na minha vida. Só que teve um momento na minha vida em que eu estava oferecendo reiki, né, voluntariamente, e para mim aquilo me fazia muito bem, eu saía energizada, né? Só que eu estava passando por um momento muito difícil, eu tive um burnout naquela fase da minha vida, e como, não sei se todas vocês já ouviram falar, mas o burnout, você não percebe quando está com burnout. São as pessoas de fora que te dizem, você está meio estranha, você não está muito normal. E aí o meu coordenador, na época, veio me dizer, Gabi, você não pode mais fazer trabalho voluntário agora, porque você está precisando de cuidado. E aquilo me levou para um baita caminho, né, de autoconhecimento, de eu perceber que eu não estava nem conseguindo perceber meus limites, sabe? Porque a minha vontade de fazer algo era tão grande que eu não estava conseguindo me respeitar. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como você desenvolve esses limites para também não ficar exaurida, para conseguir fazer todas as milhares de outras atividades da sua multifacetagem. Como que é essa sua gestão emocional para também conseguir ter um distanciamento saudável dos problemas e das tristezas que você enfrenta, né? Justo. Eu acho que quando eu conheci a Gabi, a gente se conheceu no workshop de empatia, né? E a Tati Fukamati falava de burnout empático. É fácil de acontecer porque a gente tem exposição a muitas notícias ruins, mas eu acho que o primeiro preparo aqui, gente, eu levo para o trabalho e levo para a vida, né? É um princípio de liderança, é um princípio de autocuidado, que é só transbordo para o mundo aquilo que eu tenho o suficiente. Então, primeiro eu tento me conhecer ao máximo, e o voluntariado trouxe um mergulho ainda mais profundo para isso, para que eu consiga ancorar as minhas ações em um lugar de generosidade, não nas minhas carências e naquilo que eu tenho de sombra, porque todos os seres humanos têm. Fora disso, eu escuto de maneira muito atenta, mas tentando praticar a respiração sempre que eu preciso coletar a informação. Porque senão, minha gente, eu já tô lá com dor na coluna, me sentindo mal, com a cabeça doendo, porque eu sou uma esponja, por natureza. Então, o voluntariado também me trouxe esse fortalecimento. Em todos os aspectos, gente. Eu fui fazer voluntariado em hospital, para você ter a noção do cuidado, eu fui fazer o curso São Tomé, porque eu desmaio com sangue, qualquer sangue, o meu, inclusive. Uma vez eu fui atropelada, eu desmaiei umas 4 vezes até eles entenderem que eu não conseguia lidar com o meu ferimento. Mas no hospital, minha gente, quando a gente define qual que é o espaço, e lá eu dizia, eu tenho uma missão para desenrolar aqui, eu nunca desmaiei. Eu dizia que era a força do avental.
E a gente aprende a se fortalecer aos poucos, dizendo, sou maior do que isso e me torno mais forte a partir do momento em que eu decido o que fazer. Quando você decide, põe o pé, o universo põe o chão. Dentro do voluntariado, eu também separo muito bem aquilo que é o problema do outro do que é o problema do mundo que a gente vai tentar resolver. E eu uso muito a coisa do mínimo. As pessoas que me vêm falar, eu falo muito da referência do Zogaib do pouquinho, que é revolucionário. Eu falo muito sobre a distância de um braço. E eu também digo que cada pessoa é um mundo. Então, se todo dia eu exercer uma influência, para mim tá ótimo. Eu já bati a meta com folga. E às vezes a influência é com o porteiro do prédio, para quem você doa aquele restinho de banana que você comprou exagerado no supermercado. Às vezes a pessoa que vai te fazer bater a meta é o parente que está em necessidade, né? Quando você pratica a espiritualidade, mas segue o preceito de uma religião, às vezes a tua missa está mais perto do que você pode imaginar, né? Tá longe do templo, tá na vivência do cotidiano. Então, para conseguir me cuidar, primeiro, você tem um atestado de que você não é suficiente, o máximo e super heroína, né? Isso fica para os filmes da Marvel, de que você vai resolver um pouquinho, um bocadinho, de que é um trabalho de, sabe, lodo em canto de parede, quando você vai fazer faxina, é um pouquinho de sujeira por dia e com alguns anos uma boa consistência. Eu sou a favor do método que seja consistente e constante. É o que eu digo para as pessoas. Vamos fazer o bem todo dia? Vamos inventar uma moda para quebrar a cara desse povo que quer que todo mundo se lasque, se lixe, tenha fome? Vamos teimar com o preceito de que os governos em todos os seus âmbitos precisam resolver as coisas? Só que, se cada pessoa é um mundo, eu salvo no máximo um mundo por dia. Tá, tudo certo. Não mais que isso. E eu acho que fica mais saudável, porque eu conto para todo mundo que não adianta nada eu salvar o mundo e fazer xixi nas calças no final do dia. Ou seja, ter um burnout, ter problemas emocionais, me sentir deprimida ou me sentir impotente. Impotente somos, né? A gente não tá no controle, tá tudo bem. Mas a partir do momento em que a gente causa o respirar levinho de alguém, a gente com certeza tornou o cenário melhor do que ele estava segundos atrás. Antes da nossa ação que neutraliza, que soma, que traz conforto, que traz esperança. Por vivência, muitas pessoas que a gente ajuda, ajudam outras pessoas. Então eu também acredito que é um movimento de gota, né? E aí a gente faz uma onda grande, faz uma marola maior. A gente ajudava, por exemplo, uma família de uma criança com deficiência e a mãe dela era costureira e fazia vestido de noiva para aqueles casamentos coletivos no Nordeste. Minha vida era catar vestido de noiva de todo mundo. Separou, minha filha, me dá esse vestido, né? Não vai mais casar, me dá esse vestido. Comprou para festa junina, me dá esse vestido. Então eu acredito muito nisso. Eu sou uma gota, mas uma gota não é menos gota dentro de um oceano. Então pensar nessa conjuntura maior que a gente, pensar no que é o nosso controle e no que está fora, que é uma zona de alerta, de influência, mas que não é nossa, é um dos confortos que eu tenho. E fora disso, gente, tem que ter prosperidade na vida, né? Tem que cuidar das suas carências, tem que buscar afeto de outras maneiras. Isso não é uma bengala. Então eu tento viver a vida perto das pessoas que me importam, me alimentar, me nutrir culturalmente, intelectualmente, para entender que o voluntariado não preenche nenhuma lacuna, nenhuma falta. Ele é só a celebração daquilo que eu já tenho. Quando você aprende isso, falta nada não. Não passa mal não. Pode vir, que a piscina tá quente, tem um monte de coisa para fazer. Nossa, isso é maravilhosa essa fala. E para completar, assim, tem muitas pesquisas, né, que já foram feitas a respeito da compaixão e o quanto que esse movimento de fazer o bem é realmente contagioso, né? Então, da mesma forma que o ser humano é contagiado por ações negativas, as ações positivas também contagiam. Então, o bem realmente é capaz de formar uma corrente e a satisfação e o nível de felicidade, produção de hormônios de felicidade, ele aumenta de fato quando a gente faz o bem, né? É natural, a gente sente satisfação, a gente sente alegria pelos outros seres humanos, mesmo a gente às vezes querendo negar a nossa humanidade, a gente tem neurônios espelhos que fazem com que a gente se sinta feliz quando outras pessoas ficam felizes. Isso é inevitável, sabe? Eu acho que a gente esquece um pouco o quanto que isso é nutritivo para nós mesmos, né? E são ações muito pequenas, né? Isso tem a ver com a gente estar disponível para uma amiga quando ela quer conversar, sem julgamentos, fazer uma ligação inesperada agradecendo por uma pessoa na sua vida,
realmente apontar as coisas que a gente admira, elogiar pessoas, sabe? Para que elas se lembrem quanto elas são especiais, tenham vontade de dar o melhor delas mesmas. Eu sou síndica do meu prédio, eu sei que às vezes as pessoas me acham otária, mas para mim isso é um trabalho voluntário político, entendeu? Porque eu faço campanha no meu prédio. Oi? Você falou? Quanta coletividade, minha Nossa Senhora. É, muita coletividade, gente, é muito. Estou há 4 anos aqui na labuta voluntária, mas agora no Covid foi bem bom, assim, ser síndica, né? Porque deu para mobilizar vários recursos, fazer pontes aqui com o hospital, enfim. Tem muitas coisas que, querendo ou não, papéis de liderança dão a oportunidade da gente fazer mais pontes, né? E, bom, gente, vocês têm alguma pergunta para fazer antes da gente encerrar? Alguém quer falar algo final? Quer mandar um beijo para alguém, anunciar alguma coisa? Pedir, né, doação para alguma campanha. Não temos nada ativo, mas posso inventar, hein, gente? Me sigam no Instagram, que daqui a pouco aparece um negócio novo. É verdade. Não, aqui em Campinas teve uma campanha, o menino estava vendendo pipa no semáforo para ajudar a família aí com a Covid, e passou uma pessoa e deu quilos de sal. E ele não sabia o que era, chegou em casa, abriu achando que era comida, arroz, bolacha, e era só sal. Aí o jornal foi lá, fez uma matéria e todo mundo ficou tão revoltado que aí alguma Karina perdida lá, criou a vaquinha e eles estavam com aluguéis atrasados e tudo mais, assim, a vaquinha era 30 mil, eles arrecadaram 50 mil até para ajudar a pagar os aluguéis, a comida, enfim, tudo que estava faltando lá. Então você vê que apesar de ter coisas ruins, tem muita coisa boa, então se a gente focar na coisa boa. Aí eu volto para o início aí do tema do autocuidado. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de ajudar os outros, até eu entender que se eu não me ajudar, se eu não estiver bem, se eu não tiver saúde, se eu não estiver dormindo legal, se eu virar noites trabalhando ou ajudando os outros ou não sei o quê, o burnout vai chegar, o câncer já chegou e já passou, a Covid já chegou e já passou. E quando acontecem essas coisas, para mim é um tapa na cara do tipo... escuta, você está tendo outra chance, você acha que você vai ter chance até morrer? Você pensa que você é gato, tem 7 vidas, né? E eu estou muito imersa na questão do autocuidado, fazendo os cursos, estudando e trabalhando, na quarentena, em casa e tudo mais, mas tendo um olhar diferente, porque pela minha idade, eu fui educada de que o autocuidado era você passar uma maquiagem. E, na verdade, isso aí é o que menos é autocuidado, né? É você olhar para a sua dor, para os seus problemas, para o seu lado B e acolher esse lado, né? E ter um tempo para ele, ter um tempo para não fazer nada. Tipo assim, a louça tá lá, ela vai ficar lá até eu me sentir bem o suficiente para ir lá lavar. Então, muitas vezes eu vejo muitas amigas que eu não tenho tempo de me cuidar, eu não tenho tempo do me time, que a gente fala, né? Eu não tenho tempo de tomar um banho mais demorado, eu não me dou um café gostoso. Mas pensa, quando chega a visita, você oferece a sua melhor louça, chega o marido, o filho, você oferece a sua melhor versão. Para mim, o autocuidado é você oferecer a sua melhor versão para você mesmo. E não é uma questão de egoísmo. É que se a Andréia não estiver aqui inteiraça, não faz diferença a filha, a mãe, porque uma hora eu vou morrer, né? Quem só vive pro outro, uma hora desaparece. Então, hoje eu estou muito focada nisso e sem essa culpa de achar que é um egoísmo. Mas sabe aquilo? Eu cresci numa família em que o frango no domingo era assim, a coxa era para o pai, o peito era para não sei o quê, e não sei o quê. E a minha mãe, até hoje, come o pescoço, o pé e a asa. Até hoje, minha mãe vai fazer 70 anos. E eu falo, mãe, por que você não pega a coxa? Ela fala, agora eu até posso, né? Mas eu já acostumei, eu gosto tanto, o pescoço é cheio de carne. Cara, pensa, olha o que foi enraizado na minha mãe de tanto servir o outro. Porque minha mãe, para ela não existe. E hoje eu e minha irmã tenta fazer ela se cuidar, a gente cuida dela antes da gente até, para tentar despertar com 70 anos isso nela, de que ela merece a coxa, o peito. Mas se ela tá feliz comendo o pescoço, tá tudo bem. Mas não achar que ela tem que comer o que sobra.
que eu vejo muitas mulheres fazendo isso e isso me entristece horrores. Então, assim, esse é meu ponto aí do autocuidado. Eu vou pegar o gancho do que você falou, que, enfim, eu estudo autocompaixão, né? Eu gosto muito desse tema do autocuidado, focado mesmo nesses diálogos internos que às vezes são limitantes. E eu estava estudando muito psicanálise um tempo, e eu reparei que as mulheres, de forma geral, na sociedade, buscam muito a aprovação masculina para se sentirem completas, né? Isso é uma questão social, patriarcal e tudo mais. E o meu desejo era realmente que a gente conseguisse se integrar a ponto da gente se sentir plenas, para que a gente tivesse o nosso próprio namorado interno, nosso próprio boy interno, nosso próprio date com a gente mesmo. Então, Amor a Si, que é o nome do meu projeto, é um nome masculino indígena, né? Que é fazer um date com você mesma. Como que é promover esse date, de saber o que você gosta, como que é se colocar em primeiro lugar. E esse mini manual é assim, é um apanhado. Olha meu gatinho que chegou aqui. Além do namorado interno, tem mais um ele faz parte do meu autocuidado diário, me ajuda a produzir muita fofura e ocitocina. Então, nesse manual eu dou primeiro uma base dessas barreiras internas, depois bases de salutogênese mesmo, assim, o que eu aprendi na minha pós-graduação do Einstein, uma base mesmo, passando sobre todos os temas, essa preocupação com o meio ambiente, com as outras pessoas, depoimentos de mulheres fortes e, enfim, esse livro vai ficar disponível gratuitamente para vocês. Ainda não foi lançado porque meu site está atrasado, mas eu vou espalhar para todo mundo que está participando dessa live. E, como vocês podem perceber, autocuidado vai muito além de skincare, né? Ele é um tema muito mais profundo, vem de dentro mesmo, né? Só depois que a gente transborda, tudo que é de fora para dentro realmente não é muito sustentável. E em breve eu vou começar a falar sobre uma comunidade de aprendizagem autodirigida em autocuidado, que eu vou lançar em breve. Vai ter muitos professores que eu admiro bastante, que me deram aula lá no Einstein. Então, as próximas lives que eu vou fazer também tem temas muito interessantes, são sempre pessoas tão especiais quanto a Karina, que eu estou convidando. Então, fiquem à vontade para continuar acompanhando. Estou muito feliz com a presença de vocês. Muito, muito obrigada. Karina, você está cansada de saber o quanto que eu te honro, admiro. Espero que a gente possa sempre... Brincadeira. Pode falar de novo, né? Pode falar. Espero sempre que a gente caminhe lado a lado, trocando experiências. É muito gratificante te ter na minha vida. Agradeço muito a sua existência e todas as coisas positivas que você traz para o mundo. É realmente muito inspirador. Eu agradeço muito mesmo por todos os aprendizados que você compartilha, essa generosidade. Eu acho que o seu lugar no céu está garantido. Então, muito obrigada. Não é por isso, gente, não é só por isso, né? Não é pelas labaredas do inferno, não. Tem algo maior. Duas coisas. Uma delas é a convicção de que a gente vai morrer um dia, né? Se é para prestar contas, eu costumo dizer que a gente olha para o copo meio cheio. Se a gente vai morrer um dia, a gente vai viver em todos os outros. Então, a hora de fazer isso é agora. E a segunda coisa não é para ser ativista pacifista da ONU. É algo mais simples. E se eu conseguir fazer todo mundo entender isso, a gente já vai ter caminhado muito. E obrigada, Gabi, maravilhoso. Nos dias em que eu estiver meio chateada da vida, eu vou te ligar falando, Gabi, o que você acha de mim mesmo? Você pode repetir? Pode deixar, garantido. No chat estão falando que você é a nossa musa inspiradora. Eu já te falo isso, né? Pugliese, agora a gente vai começar a microinfluência social voluntária, vai bombar como segmento. Vamos nessa, gente. Então, a Karina foi um presente de pandemia para todas nós, né? Gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E um beijo enorme. Beijo, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Um prazer. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa
Boa noite.